Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma Escola Bíblica Virtual. Estamos estudando a vida cristã na prática, com o tema respeito. Hoje nós vamos estudar como se demonstra respeito. E desta forma, entender como que nós temos que ter na vida prática o respeito. A princípio nós vamos ver que Provérbios, capítulo 16, versos 23 e 24 diz: o coração do sábio é mestre de sua boca e aumenta a persuasão nos seus lábios. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Desta forma, nós vamos ver que como se demonstra respeito. Através do falar, através do agir, do pensar, através de atitudes que mostram o quanto nós temos respeito a todos que estão ao nosso redor. Por isso, a pessoa sábia vai usar de sua sabedoria para demonstrar respeito a todos que merecem respeito. E como diz o texto acima, veremos hoje como se demonstra respeito a todos. A primeira coisa é na fala, ou seja, através de palavras nós demonstramos respeito. Aquilo que nós falamos, da maneira pela qual nós falamos. Em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 13, diz: mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com amor, que está em Cristo Jesus. Então você vê, mantém o padrão das sãs palavras. As nossas palavras devem ter um padrão de pureza, de retidão, de santidade, de fazer o bem, de promover o bem e não promover calúnias ou o mal. Em Efésios 5, verso 3 e 4, mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes pelo contrário, ações de graça. Então, manter o padrão das sãs palavras. Conversação torpe, ou seja, podre, que não se aproveita para nada, nem palavras vãs ou chocarrices. Então, a nossa palavra deve ser santa, pura e reta. Através de expressões faciais. Muitas das vezes nós não falamos, não agimos, mas somente pela maneira pela qual nós olhamos ou fazemos com a nossa face, demonstramos a falta de respeito. Então nós temos que demonstrar respeito até também com a maneira de olhar, com a maneira que mostramos com a nossa face. Em Eclesiastes 8:1, quem é como o sábio? E quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz reluzir o seu rosto e muda-se a dureza da sua face. Então, nós muitas das vezes não falamos ou pensamos, mas com a dureza da nossa face, nós não demonstramos respeito. Mas quando o nosso rosto está a reluzir, vai mostrar o quanto nós respeitamos a todos que estão ao nosso redor. Em Provérbios 27:19, como água no rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. Então, se nós olhamos na água, se nós olhamos no espelho e vemos a nossa face, as pessoas estão olhando na nossa face o quanto respeitamos ou não elas, através das expressões faciais pela qual nós demonstramos. Através de atitudes. Em Provérbios capítulo 10, verso 6, sobre a cabeça do justo há bênçãos, mas na boca dos perversos mora a violência. Então, se a nossa atitude é uma atitude boa, coerente com o nosso coração, com a justiça, com a fidelidade, nós vamos ter bênçãos sobre a nossa vida. Mas se a nossa boca é uma boca perversa e mora a violência, as nossas atitudes serão violentas também. Porque o que há no coração, há no nosso falar e há no nosso agir. Se o nosso coração mora o respeito, a prudência, a sabedoria, nós vamos agir da mesma forma. Mas se mora a maldade, nós vamos agir também com atitudes maldosas.
Provérbios 13, de 12 a 4. Do fruto da boca o homem comerá o bem, mas o desejo dos pérfidos é a violência. O que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. O preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. Então, se você é uma pessoa boa que procura somente fazer o bem, os seus lábios vão promover o bem. E as suas atitudes são coerentes com aquilo que você fala, com aquilo que você deseja do seu coração. Assim, a alma dos diligentes vai se fartar, mas aquele que é preguiçoso, que procura só coisas erradas, vai se fartar também das coisas erradas. Provérbios 24, de 1 a 4. Não tenhas inveja dos homens malignos, nem queiras estar com eles, porque o seu coração maquina violência, e os seus lábios falam para o mal. Com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens, preciosos e deleitáveis. Então você vê, a sabedoria edifica a casa e com inteligência ela se firma. Então as nossas atitudes devem ser de edificação e de firmar tanto a nossa vida como também toda a estrutura que está ao nosso redor. Então o respeito se demonstra através de atitudes e assim as pessoas vão nos respeitar e também nós iremos respeitar a todos que estão ao nosso redor, através da nossa fala, através da expressão corporal ou facial e através também das nossas atitudes. Como se demonstra respeito? Não por gritos e descontroles emocionais. Provérbios 5, 23. Ele morrerá pela falta de disciplina e pela sua muita loucura, perdido cambaleia. Então a falta de disciplina vai fazer o quê? Gritos e descontroles emocionais, como se fosse uma pessoa louca com atitudes loucas. Também Provérbios 9, 13 tem a mesma feição do Provérbios 5, 23. A loucura é mulher apaixonada, é ignorante e não sabe coisa alguma. Ou seja, uma pessoa louca é uma pessoa que vive por gritos e descontroles emocionais, que não tem atitudes dignas de respeito. E Provérbios 13, 16 a 17. Todo prudente procede com conhecimento, mas o insensato espraia a sua loucura. O mau mensageiro se precipita do mal, mas o embaixador fiel é medicina. Então você vê, a pessoa que vive para o mal, ela vive a gritar, ela vive a se descontrolar emocional. E se ela vive a gritar e a descontrolar emocionalmente, ela não demonstra respeito. Então nós temos que ter autocontrole e domínio próprio como embaixador fiel. E esse é medicina tanto para a alma, para si mesmo, para todos que estão ao seu redor. E por último, se demonstra respeito com sinceridade. 1 Pedro, capítulo 2, verso 12 a 14 diz: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para o louvor dos que praticam o bem. Então você vê, mantém exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. Então eu tenho que ter o meu testemunho exemplar, e para isso eu tenho que ser sincero, verdadeiro, reto. E desta forma eu vou demonstrar respeito. E vou alcançar ser respeitado. Por quê? Porque eu vivo a minha vida exemplar
no meu procedimento, no meio de todos, seja reis, soberanos, autoridades que estão a governos, que são levantadas por Deus. Então, se nós queremos demonstrar respeito, tem que ser com sinceridade, tem que ser verdadeiro, mas não pode ser nem por obrigação e nem por imposição, mas com sinceridade. Então, o que nós aprendemos hoje? Como se demonstra respeito? Através de palavras, através de expressões faciais, através de atitudes, não por gritos e descontroles emocionais, mas com sinceridade, com verdade, com retidão, com pureza, não por imposição nem por obrigação. Desta forma, seremos respeitados e vamos demonstrar respeito. Vamos orar, queridos? Senhor, graças te damos pelo teu grande amor para conosco. Perdoe as nossas falhas, aumenta a nossa fé dia após dia. Que possamos, Senhor Deus, respeitar para sermos respeitados. Que possamos demonstrar respeito da maneira que falamos, da maneira que agimos, não com gritos, não por berros, não por descontroles emocionais, mas, Senhor Deus, com amor, com dedicação, com sinceridade, porque é assim que o Senhor espera dos teus filhos, que respeitam a ti e respeitam a todos que estão ao redor. Perdoa os nossos pecados, aumenta a nossa fé no Senhor dia após dia. Abençoe cada família, ó Pai. Coloque a tua mão de cura sobre todos os enfermos. Libera, Senhor Deus, perdão a todos nós, ó Pai. Ó Deus amado, nos ensine a perdoar assim como o Senhor nos perdoa. Abençoa os casamentos, ó Pai. Abençoa os nossos filhos. Proteja-os de todo o mal. Em ti seja dado toda a honra, toda a glória e todo o louvor, hoje e para todos sempre. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.